Já estamos de volta com seu estilo de vida e hoje nós vamos conversar com a gastroenterologista Norma Jatobá. Nós vamos conversar com ela sobre um problema que acaba atrapalhando muito o dia a dia das mulheres. A prisão de ventre, mais conhecida como prisão de ventre, mas certamente conhecida como constipação. Bom dia, doutora. Bom dia a todos, muito obrigada pelo convite. O que é a prisão de ventre? A prisão de ventre é a retenção prolongada do material fecal, bolo fecal, no cólon, ou seja, intestino, né? E a eliminação também retardada através do reto. Isso nós chamamos de constipação intestinal. E quando a gente ouve dizer que a comida está muito seca, normalmente as crianças que não gostam de feijão ou que não gostam de algum tipo de caldo, comem bastante seco, né? O arroz, a farofa, a carne e é só isso. Isso ajuda a facilitar que a pessoa tenha prisão de ventre? Contribui muito. A constipação intestinal, uma das maiores causas, são os hábitos alimentares, né? Há mais ou menos uns 40 anos houve uma maciça industrialização dos alimentos e refinamentos e com pouquíssima fibra. Então isso ajudou e muito e é uma das maiores causas da constipação intestinal, são os hábitos alimentares, né? E higieno-dietéticos também, a pouca ingestão de água, o sedentarismo, né? Algumas doenças como diabetes, obesidade, hipotiroidismo, lesões neurológicas, mas aí já é por um outro motivo que não são os hábitos alimentares, já é uma lesão, né, medular que impede e facilita a constipação. E essa constipação acontece da mesma forma na criança e no adulto? Também. Na criança, a maioria das vezes é realmente também o hábito alimentar. Hoje elas se alimentam, como nós já falamos anteriormente, maciçamente de alimentos refinados, industrializados e com pouquíssima fibra. E isso vai levando mais cedo as crianças a apresentarem constipação. É muito frequente hoje no consultório criança e adolescente, quando eles começam a ir à idade escolar, né, pelas alimentações oferecidas ou no colégio ou nos locais e também em casa e fora. O processo de ressecamento dessas fezes acontece da mesma forma que acontece com a massinha de modelar? Porque a gente percebe que quando a gente trabalha com a massinha de modelar com as crianças, ela é bem molinha, é maleável e tudo mais, até que você deixa ela fora, acho que em contato com o ar, né? E ela perde essa moleza que ela tem. Ela fica dura, bastante dura. O alimento ele precisa de várias coisas para ele ser absorvido, digerido, né? E as fibras, elas não são absorvidas, então elas são eliminadas mais facilmente. Além de hidratarem e formarem o bolo fecal, elas facilitam a eliminação das fezes, né? E esse tipo de alimento não tem. Então, realmente, existe com pouquíssimo líquido, pouca ingestão de líquido, e as fezes ficam também desidratadas e retidas. O movimento fica difícil você impulsionar os movimentos peristálticos do intestino, impulsionar, expulsar fezes retidas, duras, que podem às vezes levar até um ressecamento excessivo e uma coisa chamada fecaloma. E esse processo acontece por vários motivos, né? Inclusive por motivos neurológicos. E no caso, o que seria a neuropatia autonômica? Acho que é esse o nome que dá. Você tem, nas lesões medulares, como a gente falou anteriormente, você tem algumas lesões que podem ser traumáticas por uma lesão medular, né? Ou então você pode ter uma lesão neuronal, onde você tem uma lesão que vai comprometer os plexos mioentéricos do intestino, que é a parte que inerva, né? E se isso está lesado ou por uma doença ou por um traumatismo, o movimento peristáltico, a motilidade intestinal fica alterada. E o AVC, qual é a relação que tem com a questão da constipação? O AVC também, quando a gente fez, existe uma lesão, né? Existe uma isquemia, existe uma lesão neuronal, uma perda ali. E o paciente, na maioria das vezes, não só pela lesão, ele fica imobilizado. E você imobilizado muito tempo, né? O sedentarismo, a falta de atividade, faz com que esse bolo fecal fique impactado, que o movimento peristáltico fique complicado, a motilidade para expulsar. Para a gente explicar um pouquinho melhor, significa que a pessoa que já teve um derrame, ou mais de um, teria a possibilidade de ter mais dificuldade em evacuar? Dependendo do grau de lesão que teve, né, da sequela, seria mais
frequente com que ela tivesse constipação. O paciente, se ficar acamado muito tempo, ele tem essa possibilidade. Né? Porque e os problemas musculares? Os musculares, você depende muito da musculatura abdominal e até da torácica para que tenha uma pressão abdominal para que essas fezes sejam eliminadas. Se você tem algum comprometimento muscular, no envelhecimento você tem, né, uma hipotonia, uma fraqueza muscular maior. Então, você não tem uma pressão abdominal que ajude, que facilite. Por isso que em qualquer caso que seja constipação, você sempre indica, além das medicações, dos suplementos alimentares, das fibras, você estimula a ginástica abdominal, para que você fortaleça a musculatura abdominal, para que ela ajude a expulsar, porque ele tem um movimento. Tá? O músculo abdominal pressiona, tá, o intestino, com que ele vai se movimentar e consiga eliminar. Em relação a essa força, normalmente as pessoas fazem bastante essa pergunta. Se quando eu vou evacuar, eu preciso fazer muita força ou é melhor que eu não faça, né? Caso esteja difícil, caso a gente não consiga, é melhor parar ou a gente continua até conseguir? Não, a força nunca você não tem que estar força no ato da defecação. A força que você tem que ter é na musculatura abdominal. Você tem que exercitar isso. No ato de evacuar, sempre a gente indica, não force. Por quê? São essas pressões que podem levar às lesões perianais, anais, as hemorroidas, as fissuras, né? Qualquer lesão no reto, pela pressão das fezes. Certo. E as condições hormonais, elas também influenciam nessa questão? E muito, e muito. Os hormônios são extremamente importantes para a gente, né? No hipotiroidismo, como a gente fala, a tireoide é responsável por todo o metabolismo, então com isso também dificulta o movimento, a motilidade intestinal. Qualquer patologia, qualquer hormônio, qualquer coisa que atue na motilidade, se tiver deficiente, vai alterar. Achei interessante que tem escrito gravidez, quando a gente pesquisou, estava escrito condições hormonais e aí gravidez. O que a gravidez tem de relação com isso? A barriga cresce, né? Você comprime, o útero aumenta, comprime o intestino e dificulta essa mobilidade. Então até a questão se eu engordar mais um pouquinho, hoje eu sou magrinha e amanhã eu sou gordinha. Eu posso ter essa dificuldade por causa é uma das disso. causas, a obesidade também é uma das causas de constipação. Então muitas coisas estão relacionadas, né? Muitas, é difícil de te dizer só uma. A mais frequente tem a ver com o hábito alimentar, que leva a tudo isso, que leva a obesidade, que leva também o sedentarismo, a pouca ingestão de líquido. Inclusive, no período da menstruação, as mulheres também têm um descontrole. Algumas pessoas dizem que é descontrole, né? Nessa questão das fezes, a questão do evacuar. Parece que, às vezes, algumas mulheres acreditam até que tem dor de barriga nesse período. E, na realidade, acho que são as questões hormonais, né? As questões hormonais. Algumas podem desenvolver diarreia, outras podem ter constipação, né? Por todo esse mecanismo que você vai alterar ali. Por isso que você sempre orienta com que, principalmente nessa fase na mulher, e a constipação por isso mesmo é mais frequente nas mulheres, com que haja uma ingestão maior de fibras e de líquido. E, doutora, qual é a dica que a gente pode dar para aquelas pessoas, tem algumas pessoas que viajam e não conseguem de jeito nenhum evacuar em um outro banheiro que não seja da casa dela? E aí fica com todo aquele processo de constipação e a barriga inchada, sente vários sintomas, mas não tem como, enfim, não tem outra alternativa, né? Isso é uma dificuldade que a gente vê frequente. Hoje você tem muita dificuldade porque você trabalha, sai, não fica todo o tempo em casa, então nem todo o tempo você vai ter locais onde exista sanitários higienizados e em função disso as pessoas ficam receosas e não querem ir e com isso elas retêm as fezes. Você prorroga o ato de evacuar ou defecar, né, procrastina, e com isso as fezes voltam, que já estão às vezes no canal retal para serem eliminadas e a pessoa vai e retém, né? Isso gera um sério problema. E na grande maioria das vezes elas fazem no dia a dia, não só quando viajam. Então o que a gente orienta? Beba mais água, coma mais fibra, leve seus produtos, que aí você vai conseguir, né? Faça atividade física, faça a ginástica abdominal, que você vai melhorar. E é verdade que a gente consegue regular o nosso intestino para que ele vá sempre no mesmo horário, para que ele funcione sempre no mesmo horário, ou isso não existe? O intestino funciona quando ele quer? Existe. O intestino funciona sobre estímulos. Então, normalmente tem pessoas que já funcionam corretamente, então, ao
acordar, elas, na partir da primeira alimentação, elas já têm vontade de ir ao banheiro. O que ocorre? Quando você alimenta, estimula uma coisa que a gente chama reflexo gastroileocólico, que é o reflexo da evacuação. Você mobiliza, você mexe, né? Então, o que você pode fazer? Tentar doutrinar seu intestino com que ele fique naquela rotina, criar um hábito intestinal de todos os dias naquele horário. No começo ele não vai funcionar, mas com a continuidade, com a frequência, né? Então a gente pede que ele alimente, que ele tome líquido e que depois vá ao banheiro. Aí você pode fazer uma pequena massagem abdominal, algum tipo de flexão, né, abdominal que ajuda, e ao longo do tempo isso vai começar a funcionar. Talvez seja uma opção para essas pessoas que têm dificuldade, né? Que passa 3, 4 dias sem conseguir ir ao banheiro e aí quando o intestino já estiver bem regradinho, já não vai passar por essa situação. Não, ela já vai ficar rotinizada, ela já vai ter aquele horário que ela vai alimentar e que ela vai ao banheiro, vai ser respeitado, o corpo, o organismo vai se adaptar àquilo. E a famosa hemorroida? O que é a hemorroida? A hemorroida é uma dilatação varicosa, né, de um vaso na região anal. Pode ser interna ou externa. A constipação ou prisão de ventre facilita muito, porque a pressão das fezes diariamente, quando elas estão retidas, endurecidas e ressecadas naquele ânus, pode haver uma dilatação e vai formar a hemorroida, uma dilatação do vaso. E aí a gente consegue conviver com essa hemorroida ou não? Tem vários casos, você tem que ver que nível, que grau está. Né? Se for leve, pequena, você tenta com orientação alimentar, orientar mais ainda essa questão do líquido, da fibra, do horário, da atividade física, né? Usar alguma medicação local, tópica, mas quando ela já está muito grande e que incomoda, é desconfortável, o paciente até ao sentar tem desconforto, aí é indicado o tratamento cirúrgico, que aí tem vários tratamentos. Mas no caso, esse tratamento do remédio seria para mandar para dentro ou de volta do ânus? Não no sentido de colocar para dentro. Você tem que verificar se ela é interna ou se ela é externa. Se ela está exteriorizada, é pequena, você pode fazer alguns procedimentos locais, banhos de assento, colocar alguma medicação local que melhore, ou se for pequena, reduz um pouco, você pode tentar isso. O ideal é você procurar o proctologista para que ele faça um exame, um toque, uma retossigmoidoscopia e verifique qual é a condição e indicar o tratamento correto. E é possível que uma pessoa tenha mais de uma hemorroida, mais de uma vez ou não? É sim. Você pode não ter só uma. Você pode ter uma interna, pode ter outra externa. Você pode tratar cirurgicamente e, eventualmente, uma outra surgir. Como a gente Se o hábito alimentar for mantido, o intestino continuar preguiçoso, aí pode ocorrer. Mas essa hemorroida é a única possibilidade que existe em relação a essa veiazinha que sai, ou existem outras coisas também que podem acontecer, como algum tipo de pele, ou alguma coisa que possa fazer aí o efeito dessa hemorroida, mas que não seja hemorroida? Ela pode ser confundida com alguma outra coisa? Você pode ter várias lesões no ânus, né? Fissuras, retite, proctite, inflamações ali localizadas, que podem ou não estar relacionadas com a constipação. Tá? Sempre que você tiver uma lesão, ela tem que ser observada e investigada a causa. Nós vamos para um breve intervalo, mas quando a gente voltar, nós vamos descobrir de que forma a gente pode fazer para essa constipação ser mais leve, né? Para a gente aliviar essa questão aí. Quais os alimentos que a gente pode ingerir, quais as bebidas que a gente pode ingerir também que podem facilitar esse processo e tirar esse peso tão grande, tanto das nossas costas quanto do nosso corpo, né? Porque parece que quanto mais a gente vai ao banheiro, mais leve nós nos sentimos e quanto mais nós fazemos isso de uma forma natural, mais fácil a coisa é e não tem sofrimento pra ninguém. Fica comigo porque estou aguardando pela sua participação e ainda tem bastante coisa interessante para te contar.